Beleza, pessoal? Voltamos aí, né? Fizemos aquela aula e tal, falamos ali de inclinação, de gráfico. Não tenha medo de gráfico, gente. Gráfico é só você olhar o que está na vertical, o que está na horizontal. Quando um aumenta, o outro aumenta, você faz aquele encontro, né? Acha um ponto de interseção e vai montando o gráfico. E o legal é que no início é só reta. Então você não vai ter trabalho nenhum de montar o gráfico. Beleza? Então vamos lá para a nossa revisão? Então aí, movimento uniforme parte 3. Vimos o gráfico de velocidade e tempo. Esse é mais fácil, por quê? Vocês lembram lá? Você tinha lá um gráfico e esse gráfico, velocidade aqui e tempo. Lógico, pode ser tempo, segundo e horas e tudo mais. O importante é, se eu tenho 60 aqui, esse aqui vai permanecer. Então, para calcular uma área, fica fácil, tá vendo? Independente do valor do tempo, a velocidade não muda. Então, esse gráfico, eu tenho essa facilidade de fazer isso. Beleza? Então, vamos para frente. Aqui, ó, velocidade negativa, lembra? O que é velocidade negativa? Vou fazer para vocês. Está aqui, ó, tudo que vem para cá, positivo. Se o meu carrinho está aqui, ó, olha só, carrinho aí perfeito, andando nesse sentido, ele está no sentido positivo. Mas se eu tenho outro carrinho andando na direção contrária, ele está com velocidade negativa. Então aqui, ó, vamos supor, 60 km por hora, positivo. Mas esse aqui estaria menos 60 km por hora. Isso que representa. Beleza? Então, quando está na direção que eu escolhi, orientando o sentido positivo, tudo que tiver ao contrário é negativo. Então, vamos apagar aqui. Pronto, apaguei. Perfeito, vamos continuar. Transformação de unidade de km por hora e metros por segundo, a regrinha do 3,6, né? De km por hora para metros por segundo divide e, ao contrário, multiplica. Importante que a unidade de medida sejam iguais. Isso aqui é fundamental. Não pode fazer, por exemplo, uma multiplicação de 60 km por hora vezes 30 segundos. Isso aqui não existe, você não pode fazer isso. Você só poderia se transformasse em uma hora, aqui embaixo já colocasse em segundos. Você não pode fazer esse tipo de conta. Você tem que transformar antes e colocar elas iguais aqui, ó. Bom, gráfico, distância e tempo. E lembrando isso aqui, ó, para o primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Isso aqui, ó, das unidades iguais, vai permanecer até o final. Gráfico, distância e tempo. Vocês viram lá que o gráfico da distância pelo tempo, aí você vai ter uma inclinação. E quem é a inclinação? A velocidade. A inclinação do gráfico é o valor da nossa velocidade. Beleza? Transformando de km por hora para metros por segundo, eu tenho a regra do 3,6. Por quê? Porque eu sei que a cada 1.000 metros eu tenho um tempo de 3.600 segundos. 1.000 dividido por 3.600, 3,6. Quilômetros por hora, geralmente, valor maior. Um exemplo aqui, ó, 72 quilômetros por hora, certo? O que vai acontecer? Se eu transformar em metros por segundo, eu divido por esse valor e eu vou ter aqui 20 metros por segundo, certo? Então, eu tenho 20 metros por segundo aí. Então, agora vocês vão lá para a atividade de sala. Beleza? Vão resolver. Daqui a pouquinho eu volto com vocês fazendo a correção das atividades. Vai lá. Beleza, pessoal? Fizeram as atividades? Tudo bacaninha? Vamos fazer a correção agora? Vamos lá, vamos fazer junto. Então, tirando dúvidas. Olha aí, tirando as dúvidas que possivelmente vocês tenham. Questão 1. Analisando o gráfico a seguir, olha aqui o gráfico aqui embaixo, né? Olha ali, distância 10, 20, 30, 40, 50 e tempo de 1 a 5. Que representa o movimento de um carro ao longo de uma trajetória reta, retilínea.
podemos afirmar que, primeiro, A, né? Em algum momento o carro permaneceu parado? Olha aqui, ó, são dois. Agora vamos ver aqui. Espera aí que faltou o efeito, desculpa. Ele começa em 30, distância vai até 50, em 2 horas, depois 50 em 3 horas e depois 0 em 5 horas. Aí a primeira pergunta, em algum momento o carro permaneceu parado? Olha aqui, ele parou, ele ficou parado esse carro? Olhando para o gráfico, gente, olha para o gráfico. Entendeu? Você tem que olhar sempre para o gráfico. Em algum momento o carro desenvolveu velocidade negativa. A velocidade em algum momento foi negativa? Então lembra, tudo que se afasta da origem é positivo. Tudo que volta para a origem você vai considerar como sentido contrário. Vamos lá então. Primeiro, podemos afirmar que o carro em algum momento permaneceu parado? Gente, analisa bem. Olha aqui, ó. Observe bem esse trecho. Você vai dizer, mas como assim, professor? Ali ele não está a 50 km por hora? Não, gente, aqui é distância. Então, nessa distância daqui para cá, olha aqui o que acontece. Essa distância é 50 km. Enquanto o carro permanecer aqui, ele está parado. Mas, lógico que essa primeira etapa aqui, ele se moveu. Saiu do 30 até os 50. Ele subiu aqui, ó. Agora, quando ele está nessa posição, até aqui, ó, ele não sai dos 50. Então, se ele não sai dos 50, ele está parado. Se ele não sai dos 50, ele está parado. Então, nesse trecho, o carro possui a mesma posição. Ele ficou uma hora parado. Nesse intervalo de tempo, ele está parado. Ele está lá no quilômetro 50. Certo? Então, observa bem, entenda. Aqui é distância. Enquanto ele estiver aqui, ó, ele está parado. Se ele continuasse aqui, ele ia ficar parado, ó, enquanto ele não saísse daqui. Lembra que isso aqui é distância, não é tempo. Ou não é velocidade, é distância. Beleza? Então, nesse momento, ele ficou exatamente parado. Portanto, entre os instantes de 2 e 3 horas, o carro permaneceu ali. Então, sim, ele ficou parado. Letra B. Podemos afirmar que em algum momento o carro desenvolveu velocidade negativa? Como que eu vou saber isso? Podemos notar que há uma inclinação crescente de 0 até 2. Olha aí, de 0 a 2, ele está aumentando a distância. Ele está saindo de 30 para 50. Certo? Aumentou. Não há inclinação de 2 para 3 horas. O que significa? Está parado. Mas ele sai de 50 e há uma inclinação decrescente de 3 para 5 horas. Por quê? Ele sai lá do quilômetro 50 e volta para o zero. Você tem que entender que ele está saindo aqui, ó. Ele está saindo do 50 e voltando aqui para o zero. É isso que ele está fazendo. Tá vendo aqui, ó, que mostrou aqui? Ele está descendo. Então, está decrescendo. Então, olha o que acontece. Em algum momento, o carro desenvolveu velocidade negativa. A velocidade negativa é representada no gráfico por retas decrescentes, com inclinação. Ele está saindo lá de 50, vindo para o zero, em 2 horas. Então, intervalo de tempo de 3 para 5, né? Que foi o que nós vimos aí. Então, vamos lá, velocidade. Agora vocês vão entender por que é negativa. Pensa aí. A distância final é o zero aqui, ó. Final. Ele vai até o zero, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui é o zero de distância. Então, ó, o que é a variação de distância? É a distância final menos a distância inicial. A inicial nesse trecho, de 3 para 5 horas, é inicial 50 e final 0. Então, é 0 menos 50. E depois, o tempo, 5 menos 3. Beleza? Então, olha lá, 0 menos 50 menos 50. 5 menos 3, 2. Total, menos 25 km por hora. Significa que a velocidade é 25 km por hora e que ele está voltando para a origem. O carro desenvolveu velocidade negativa entre os instantes 3 e 5 horas. De 3 para 5 horas. Pessoal, toma cuidado. Quando você olha o gráfico, você tem que olhar que aqui, ó, desse lado, a distância só tem um caso.
ou vai subir, certo, no gráfico, ou vai descer. Ah, professor, mas está vindo para cá. Mas lógico, aqui tem um tempo. Se eu subo aqui, aqui eu tenho tempo, eu vou fazer o quê? Puxar um tracinho daqui e daqui. Só que a minha distância eu só olho nesse daqui na vertical. Olha a distância, só na vertical. Do 30 foi para o 50. 50 ficou parado e depois foi para o 0. Só que o meu tempo está aqui, ó. Então o que que acontece? Quando sobe, o meu tempo vai para cá. Então eu vou ter que encontrar essas linhas. É aí que vai surgindo o gráfico. Vamos voltar lá? Então, olha o que acontece. Olha que ele sai do 30, gente. Ele não sai do 0, ele sai do 30. Ele vai até o 50. Do 50 ele volta até o 0. É isso que eu estou falando, de distância. Ah, professor, mas por que não ficou aí? Porque eu tenho os tempos, ó. Cada tempo aqui eu tenho que representar. E quando eu represento, aí aparece, lógico, né? Aparece o quê? Aparece esses valores aí e aparece o gráfico. Ele tem que sair ali, não pode ficar só na vertical da distância, tem que vir acompanhando o tempo. Bom, questão 2. O gráfico abaixo representa a velocidade de um veículo numa viagem em função do tempo. Determine a distância percorrida pelo veículo na viagem. Olha o que ele está falando, determine a distância percorrida pelo veículo na viagem. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma reta. Reta. O que acontece, gente? No exercício anterior, aqui era a distância. Agora é velocidade. Então, toma cuidado. Na velocidade, no movimento uniforme, é uma reta na horizontal. Mas no outro exercício, vocês viram que era diferente. A gente estava falando de distância e tempo. Então, vamos lá. A distância percorrida pelo veículo na viagem. Lembra lá como é que é? Primeiro eu calculo a área 1, certo? O deslocamento é dado pela soma das áreas. Área 1, 4 vezes 20, ou 20 vezes 4, 80 metros, certo? 20 metros por segundo vezes 4 segundos. Ele foi 80 metros. Calculo a área 2, lado vezes lado também. Então vai ser... Aí, professor, por que 7 menos 4? Ó, ele saiu de 0 até 4. 4 menos 1, 4. Ou 4 menos 0, 4. Aqui ele sai do 5 até o 7. Então é 7 menos 4. É o tempo que eu vou ter aqui que eu percorri. Então, o tempo 7 menos 4 vezes 30. 7 menos 4, 3 vezes 30, 90. Qual o resultado final? Meu resultado final é dado pela soma. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 80 mais 90. 170 metros. 170 metros. Uma atividade bem tranquila aí, se você for analisar, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Então, você analisa bem aí e chega nesse resultado. Bom, vamos para frente, bola para frente. Enem, essa questão é legal, essa questão é só visualizar. Em uma prova de 100 metros rasos, aí você pensa, nossa, está correndo na água. Não, não é raso disso. 100 metros raso é livre, você corre ali os 100 metros. Aí tem 100 metros com barreira, 200 metros, 200 e 400 metros também. O desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Olha só o que acontece. No início, o corredor, ele aumenta sua velocidade. Eita, que eu risquei errado. Vamos lá. Ele aumenta a sua velocidade bruscamente, que ele tem que chegar no limite. Aí o que acontece? Mais ou menos aqui, ó, é onde ele vai praticamente manter ali um ritmo. E no final ele desacelera, porque ele já forçou tanto, no final ele cai um pouco. Só que olha a pergunta. Baseado no gráfico, está aqui o gráfico, certo? Vai deixar aqui. Em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? De 0 a 1, vamos para frente. De 0 a 1, de 1 a 5, de 5 a 8, de 8 a 11 ou de 12 a 15? Vamos lá. De 0 a 1,
0 até 1 é aqui. Ó. Olha o que acontece. Ele saiu de 0 para 6 metros por segundo. Ele saiu em 1 segundo nisso, então não é constante. Ele pergunta onde o intervalo de tempo, a velocidade de correr é aproximadamente constante. Aproximadamente, vamos lá. De 1 a 5, então de 1 aqui ó, até o 5, olha o que acontece, ele sai de 1 a 5. Ele sai de 6 metros por segundo e chega até aqui, ó, aproximadamente 11. Então ele sai de 6 para 11, então não é constante. Depois, de 5 a 8, vamos lá. De 5 aqui até 8, ele tem uma velocidade aproximadamente de quase, olha aqui, quase 11. Aí se você olhar de 8 a 11, de 8 até 11 aqui, ó, ele tem uma queda, né? Então ele está descendo, ele está saindo de uma velocidade para cá, ó. Então ele cai, ele não permanece. E de 11, né? Aqui até do número de 11, que é a velocidade dele, ele cai bastante também. Então ele cai isso aqui, não dá. Então o único lugar que você tem é esse intervalo ali. Então você vai ter aproximadamente, né? Esse intervalo. A velocidade é mantida constante entre os instantes de 5 a 8 segundos. Além disso, é possível observar que é a maior velocidade atingida. Então, pessoal, olha só, o diferencial do corredor, que foi o fenômeno e até agora insuperável, insuperável, era o Usain Bolt. Por quê? Como ele era grande, ele conseguia desenvolver, perdia um pouco na largada por ser muito grande, né? Então ele tem aquela dificuldade de sair, mas ele sai praticamente junto. Aí ele estava correndo do lado dos outros e do nada parecia que os outros paravam e ele disparava na frente. Mas ali existia um diferencial nele. O corredor chega no momento mais no auge da corrida e ele tem que manter o máximo possível o limite, que é a velocidade mais alta que ele atinge. O que o Usain Bolt tinha diferença? Ele conseguia manter 3 vezes mais tempo do que os outros. Então, se um cara conseguia manter aquela velocidade ali durante alguns metros, ele conseguia manter mais. Alguns conseguiam o limite, chegar no limite, manter. Ele não, ele conseguia manter muito mais tempo. Então, ele disparava na frente dos outros. E no final, ele até brincava, né? A pessoa podia dizer, debochar não era o jeito dele, né? Ele era muito brincalhão, aquilo ajudava a concentrar. E no final ele chegava tranquilo, desacelerava tranquilamente, só que ele conseguia manter a maior velocidade que ele atingia por mais tempo que os outros. Vamos voltar lá no exercício? É exatamente essa parte de azul ali, que eu marquei até de vermelho também, que é a parte que ele conseguia manter por mais tempo em relação aos outros. Então, ele conseguia ter esse diferencial, gente. Então, aí fica marcado essa situação. Então, ele conseguia manter por mais tempo que os outros. Então, fica aí a resposta correta, letra C. Então, pessoal, beleza? Viram aí gráfico, distância pelo tempo e velocidade pelo tempo. Velocidade constante é uma reta que tu calcula um retângulo. Bem facinho calcular a área. Na inclinação da distância pelo tempo não é o gráfico, e sim a inclinação. Lado vezes lado também, só que é uma divisão. Aí você acha também que é uma proporção, né? Distância geralmente pelo tempo. Aí você acha a velocidade em qualquer ponto que você escolher do gráfico, que é a reta, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!